Quantos anos você tem? 8, 10, 12, 15, 22, 50? Me diga nos comentários qual é a sua idade, mas até quantos anos você acha que vai viver? Talvez uns 70, 80 anos ou até 100 anos. Mas imagine viver 256 fucking anos. Cara, é muito tempo para estar vivo. E te falando assim parece meio impossível, não é verdade? Alguém viver 256 anos. Só que para esse cara, isso talvez foi possível. Esse cara viveu há muito tempo atrás, e se liga só na história dele. Segundo obituários da revista Time e também do jornal The New York Times, ele basicamente viveu 256 anos, teve 23 esposas e mais de 180 descendentes. Eu tô falando do Lin Ching-yuen. Mas você deve estar pensando, como que esse cara viveu 256 anos? Será que não foi um erro ali na hora de colocar a data de nascimento dele e colocaram muito antes, e assim esse cara parecia ter 256 anos? Porque vocês sabem que as pessoas no máximo vivem 70, 80 anos, e muito tempo atrás as pessoas viviam até os 50 anos. Mas cara, como que esse cara aí viveu 256 anos? Na época que ele nasceu, existem vários documentos em que ele mesmo disse que nasceu no ano de 1736. Ou seja, com base nisso, ele teria morrido com apenas 197 anos, o que é muito alto, mas não chega perto dos 256 anos. Mas em 1930, o professor e o reitor da faculdade de Minkuo, ele viu vários registros e vários documentos em que esse cara, na verdade, tinha nascido em 1677. Mas ainda teve outros documentos, várias cartas ali do próprio governo imperial chinês, parabenizando ele pelos 150 anos de idade e também pelos 200 anos de idade. Ou seja, o cara parece realmente ter vivido 256 anos. Até hoje, não se sabe muito sobre a história desse cara. Alguns fatos a gente sabe, tanto o fato que ele viveu 256 anos e que ele nasceu na província lá na China chamada de Sichuan, e ele também morreu lá. E sabe-se também que por mais de 100 anos da vida dele, ele vendia ervas, fazia ervas para as pessoas, fazia chás e vendia tudo isso daí para as pessoas. E também se sabia de um fato um tanto curioso, que ele tinha até 6 polegadas de unha na mão direita. Por que disso? Por que ele tinha essas unhas tão grandes? Ninguém sabe. Existe até um livro chamado de Ancient Secrets of Yanf, que fala sobre esse cara, o Lin Ching-yuen, e a história é contada por um dos discípulos desse cara que viveu 256 anos, chamado de Taixin Xuan da Liu. Ele conta que já com 130 anos, esse cara aí de 256 anos teria descoberto um cara em cima de uma montanha. Ele subiu as montanhas e chegou lá, e esse cara basicamente treinou esse cara. Ele ensinou várias coisas para ele, vários treinamentos de respiração, como usar várias ervas. Também ensinou ele várias técnicas para sobreviver por mais tempo. Esse cara, esse treinador, esse cara que estava em cima da montanha, tinha mais de 256 anos. Sim, é o que conta a história. Então, basicamente, ele teria conseguido sobreviver esses 256 anos, fazendo várias técnicas de respiração, comendo algumas ervas, ingerindo algumas ervas ali, tomando alguns chás, algumas coisas bem loucas lá da China. Então, ele teria sobrevivido por 256 anos. Só que mesmo tendo esses documentos aí, esses livros e tudo mais, dizendo que esse cara realmente poderia ter sobrevivido por 256 anos, esses documentos não são aceitos pelo mundo todo. Então, esses documentos não são aceitos como dito realmente que esse cara viveu esses 256 anos. Não é uma prova concreta, tá ligado? Que ele realmente viveu esse tempo todo. Porque, se você pensar, viver 256 anos é meio impossível. Infelizmente, nós nunca saberemos se realmente esse cara viveu 256 anos. Mas cara, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que realmente isso pode ter acontecido, porque a gente não sabe muito da época lá dos antepassados. Eles podem realmente ter tido algum chá, alguma erva, alguma coisa assim. Eles podiam saber mais do que nós, e essa informação ficou perdida todo esse tempo. E se existe essa história, eu acho que realmente esse cara viveu por 256 anos. Mas a pessoa mais velha que já existiu, que já morreu, aliás, no mundo, que realmente foi comprovado, foi uma chinesa de 127 anos. Cara, imagina viver 127 anos. E essa chinesa aí é tida como a pessoa mais velha do mundo, porque está tudo certo, tá ligado? Tem os documentos, tem ali a data de nascimento, a certidão de nascimento, onde diz realmente que ela viveu esse tempo todo. E desse cara aí não tem muitos vestígios, tá ligado? Tem muitas coisas comprovando, dizendo que ele realmente viveu 256 anos.
anos. Mas falando sobre isso tudo, viver muito, envelhecer e morrer, você sabe por que a gente envelhece? Nosso corpo, existem várias células, na verdade, o nosso corpo é feito de células, e quanto tempo passa, essas células sempre vão se dividindo, mas chega uma hora em que essas células param de se dividir, daí que começa a envelhecer, daí que a gente começa a envelhecer e as células vão envelhecendo também e chega uma hora que elas morrem. Quando células muito importantes do nosso corpo começam a morrer, a gente também começa a morrer e depois a gente vai morrer finalmente. Cara, uma pessoa viver 127 anos é algo incrível, uma pessoa viver 256 anos é algo bem maluco. E você pode pensar, poxa, por que a gente não pode viver todo esse tempo? Porque já nos 27 anos de idade é que essas células começam a envelhecer, começam a parar de se dividir. Nos 27 anos, tá ligado? A gente tá subindo normal, tranquilamente. Chegou 27 anos, é só ladeira abaixo, a gente começa a envelhecer daí pra frente. É por isso que uma pessoa viver tanto tempo assim é muito curioso, é muito louco e talvez não seja possível uma pessoa viver 256 anos, mas eu acredito. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é claro, deixa o seu gostei aí. Também se inscreva no primeiro link aí na descrição, que é o Nem Eu Sabia 2.0. Lembrando que esse canal aqui, Nem Eu Sabia, vai ser descontinuado no final do ano e os vídeos vão continuar lá no Nem Eu Sabia 2.0. Um abraço a todos vocês, eu sou o Gleison Nunes e tchau!